Oi, gente! Hoje eu vou falar aqui um pouco sobre o Vitor Martins e o livro e os livros físicos que eu tenho dele na minha estante, né? Então, bora lá pro vídeo, espero que vocês gostem. Como o primeiro livro não podia faltar ele, lançado em 2027, sendo o primeiro livro publicado do autor, 15 dias. Livro esse que vai ganhar adaptação, eu acho, se eu não me engano. Lançado em 2017, 15 dias vai contar a história de Felipe, um garoto gordo que sofre bullying na escola por ser gordo. Por conta do seu peso, ele acaba se colocando muito para baixo e deixando se levar pela opinião das outras pessoas sobre o corpo dele. Felipe, se eu não me engano, tem 17 anos e está entrando de férias da escola agora, né? E durante todo o livro a gente percebe que ele se martiriza muito sobre a questão dele querer ser magro, dele querer ser padrão. A gente vê também no livro uma coisa assim acontecendo, que é o Caio, um garoto gay do apartamento 57, se não me engano, que todo dia o Felipe passa por ele, tenta conversar com ele e tal, mas por conta do seu peso, ele nunca tentou interagir de fato com ele, né? Na primeira parte do livro, a gente vê ele conversando com ele no elevador, dando um bom dia assim, meio sussurrado, sabe? E durante todo o livro a gente vai ver a trajetória desses dois, né? Porque Caio, a sua mãe, vai para uma viagem, eu não sei para onde ela vai, e meio que o Caio fica com o Felipe na casa dele. Meio que a mãe dele fica com o Caio nessa estadia na casa dele, né? E aí que a história começa. E quando o Caio vai passar esses 15 dias lá, meio que o Felipe não curte muito e curte porque é o crush dele, mas meio que como ele tem esse preconceito muito com ele fica se questionando muito se o Caio podia gostar dele por conta do seu peso. O Felipe se questiona muito se o Caio pode gostar dele pelo fato de ele ser gordo. Isso é uma coisa até bem triste e um pouco até preocupante, como o bullying molda a cabeça da pessoa sobre o próprio corpo dela, né? Mas, enfim. Aí tem uma cena muito. Caio não, o Felipe, quando ele vai conversar com o Caio, realmente, de fato, ele sempre conversa com o Caio com as luzes do quarto apagado. Por conta que ele tem vergonha do peso dele, porque ele tem vergonha do peso dele e ele acha que o Caio não gosta dele assim, ou não gosta de ver ele daquele jeito, sabe? Ele se martiriza muito com o corpo dele. E a minha opinião sobre esse livro é que eu amei. Minha opinião sobre esse livro é que eu amei a escrita do autor, mas eu senti que a história do Felipe e do Caio, até o primeiro beijo deles, enrolam muito. Não sei, né? Mas é só minha opinião. Vamos para o segundo livro. Agora nós vamos para o segundo livro, que é Um Milhão de Finais Felizes, lançado em 2018. Já faz um tempo que eu li esse livro aqui, foi um dos primeiros que eu li quando comecei a ler. E eu gostei, realmente eu gostei sim do livro, eu achei um livro até massa, né? Aí falando um pouco sobre ele, é que ele vai contar a história do Jonas e ele trabalha em uma cafeteria chamada Rock Café. E nessa cafeteria a gente também conhece a sua amiga, a Karina. E uma pausa aqui, a Karina, ela é uma fofa, gente. A Karina, ela tem uma casa toda estilizada do Pinterest, ainda tem um gato. Eu gostei, eu amei a personagem Karina, né? Mas voltando para a história. E todo dia o nosso protagonista, o Jonas, vai para essa cafeteria, trabalha lá e ele meio que tem essa vontade de ser escritor. E um dia aparece um homem lá, o que ele chama de Barba Ruiva, que Jonas se apaixona literalmente pelo homem. E como ele não vê mais o homem passando ou frequentando a loja, ele meio que acaba escrevendo sobre isso. Ele é um gatilho para poder escrever sobre piratas gays. A história fica intercalando entre a escrita do Jonas do livro Pirata Gay, que são poucas cenas, e sobre a história de fato desenrolando.
Agora, voltando assim para a família, a mãe dele é evangélica e o pai dele meio que é uma pessoa horrível de se lidar. Literalmente, a gente percebe que a relação com a mãe é até mais ou menos, que a mãe tenta convencer ele muito aí é a igreja. Mas o pai, que, meu Deus do céu, o homem sai para beber e os dias mais felizes em casa é quando a interação da mãe tá lá em cima quando o pai não tá. Porque quando esse homem aparece, sai de baixo. Que o homem bota uma pressão medonha no filho que também, meu Deus do céu. Isso, a história vai contar a vivência do Jonas dentro de casa, que é algo assim até bem complicado, né? Porque o Jonas literalmente paga energia, paga algumas contas da casa, ainda paga um canal de TV que o pai assiste. Eu gostei do livro, eu achei um livro até bem interessante. Eu gostei do personagem, eu amei a ler esse livro em si, mas enfim, é interessante, eu gostei da história, é uma história até bem escrita, o desenvolvimento dos personagens eu amo. Como toda a escrita do Vitor Martins, né? Você literalmente se entrega ao livro. E mais ou menos é isso, né, que eu tenho a dizer, e vamos para o próximo. Agora vamos falar sobre Se a Casa 8 Falasse. Se tá pegando. Tá, agora tá. Se a Casa 8 Falasse, que é um livro de 2021 e vai contar a história de três personagens. A história vai se passar nos anos 2000, 2010 e 2020, no tempo pandêmico. Tá nos anos 2000 a história da Letícia e da Ana, que, é, que elas estão na virada do ano e o seu pai tá assim, trabalha de informática e tem todo aquele cor do bug do milênio e elas acabam precisando se mudar e aí Letícia, sua namorada, não sabe disso. Aí quando descobre que a sua namorada Ana vai se mudar, meio que elas têm um último momento juntas, sabe? E a história de 2010 é a história de Greg, que seus pais estão passando por um divórcio e ele é mandado para a casa da tia em Lagoa Pequena. Lagoa Pequena é o local em si fictício onde a história se passa. E o Greg é mandado para a casa da tia, que mora em Lagoa Pequena, e ela tem uma locadora em 2010. A locadora a gente já sabe que não funciona muito bem, porque 2010 é o começo da internet em si, a gente sabe que a locadora não vai bem. E a história de Greg é um garoto gay que tá doido para poder beijar na boca. E ele conhece um garoto chamado Gabriel, se não me engano, que vende marmita. Que todo dia leva marmita para ele, ele conhece o Gabriel em si. Uma coisa interessante que as pessoas colocam sobre o ano 2010 é um cachorro com o nome de algum cantor famoso que tem três patas, um fofo também. E a tia também, acho que a tia é lésbica, se não me engano. E ela também é uma fofa. Lésbica, sim, porque ela tem um estereótipo, né? Infelizmente. E também nós temos 2020, que é a história de Beto, da pandemia, que está conversando com um cara de Brasília. Sua mãe é psicóloga e sua irmã se mudou para São Paulo ou foi para o Rio de Janeiro, se eu não me engano. E tua irmã volta para casa e meio que eles têm toda aquela comoção, né? Beto não gosta de Lagoa Pequena, ele é fotógrafo e por aí vai. E eu gostei. Eu gostei em si da Casa 8 Falasse. Eu reli esse livro duas vezes até, é o meu livro favorito do autor. Ele é um livro narrado por um acaso, achei bem criativo isso, essa Casa 8 narrado por um acaso, eu amei. E é um livro assim que é gostosinho de se ler. E vamos lá para o último livro, que é o mais recente do autor, até onde eu sei, que é mais ou menos 9 horas, do Vitor Martins. E cara, esse livro aqui eu gostei bastante dele. Realmente eu amei esse livro aqui. Eu li ele acho que em 2 dias, se não me engano. No dia que eu recebi, eu li ele. E a história aqui do livro vai contar a história de Júnior, que é um cara de 30 anos que trabalha como redator de um podcast sobre maternidade. Ele recebe uma ligação da sua mãe dizendo que seu pai morreu. Ele precisa viajar para a sua cidade natal, que é Friburgo do Rio de Janeiro, uma cidade natal até mesmo do autor do livro, do Vitor Martins. E ele precisa viajar para essa cidade. No ônibus em si, quando ele ia se sentar no banco, uma mulher pediu para trocar de assento com ele para poder sentar perto do filho. E o Júnior troca de lugar com essa mulher. Quando ele se senta lá no final do ônibus, ele se prepara todo com ritual, bota fone de ouvido, essas coisas para poder
não interagir com ninguém. A pessoa que se senta ao seu lado é o seu ex-namorado. A gente descobre como eles começaram a namorar e como eles terminaram também. É uma história assim até bem legal, eu gostei. E é um livro que vale a pena você ler e você conhecer a história de Júnior. E, gente, esse foi o livro de hoje, viu? Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa seu like e comenta o que vocês querem que eu traga da próxima vez. Eu tô pensando em trazer relatos de terror. Não sei. Estou pensando. E é isso. Espero que tenham gostado e tchau.